nosso Pudimcast, iniciando hoje sobre um tema muito interessante, se é possível acalmar a agressividade da criança TDAH. Tudo vinculado à agressividade da criança, se isso está vinculado ao TDAH ou não, o que é impulsividade, o que é o TDAH, o que é o déficit de atenção, o que é, na verdade, a sigla TDAH. Então, nós vamos começando falando que eu sou Tatiana Nolasco, mãe do Matheus e da Janaína, e hoje eu estou aqui para falar para vocês que eu ajudo mães de crianças com TDAH diagnosticado ou não a transformar a aprendizagem das suas crianças em crianças que ficam acima da média. E isso nós temos já comprovado através de várias alunas dando testemunho da metodologia que nós utilizamos. Uma metodologia simples e prática que se utiliza apenas de 21 dias. Vamos lá, vamos iniciar o nosso tema. É possível acalmar a agressividade da criança com TDAH? Sim, é possível. Nós vimos muito isso na mentoria. Bom, vamos começar entendendo a origem da agressividade, vamos começar falando um pouquinho por que as crianças com TDAH têm agressividade, e vamos entender a origem disso. Vamos começar pela origem, a base. Não adianta nós falarmos na agressividade sem entender a origem, pessoal. Primeiro ponto, o que é TDAH? TDAH é uma sigla vinculada a hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. Quando nós falamos na agressividade, nós estamos mais focados na questão da impulsividade. Então, hoje nós vamos trabalhar mais a parte da impulsividade, certo, povo? Então, quando a gente fala de impulsividade, a gente fala que a criança ela é impulsiva, ela é reativa. Ela tem uma dificuldade de agir no ambiente coletivo por causa das questões neurobiológicas de comportamento vinculados aos neurotransmissores do lobo frontal. Então, essa questão faz com que a criança seja extremamente reativa, ela não age de maneira consciente, ela reage aos impulsos de maneira muito incisiva. Ou seja, se vem um coleguinha e conversa com ela e ela entende que aquilo é uma situação abrupta, ela vai responder de pronto de maneira mais agressiva, ela vai gritar, ela vai reagir com agressão verbal, às vezes física, ela vai realmente reagir de uma maneira fora do padrão. Por quê? Porque o comportamento dela é reativo. E isso decorrente da impulsividade, porque ela tem essa questão impulsiva e ela precisa aprender a controlar essa impulsividade. Então, a agressão, ela é a agressividade da criança. Ela, por exemplo, ela chega em casa da escola, devido a ela ter sofrido alguma coisa vinculada a palavras que foram ditas, a bullying, as situações que ela sofreu em decorrência das dificuldades de adaptação na escola, por causa da forma que ela é, em decorrência da impulsividade, porque ela é uma criança que ela interrompe falas, ela fala de forma agitada, ela fala muito, ela é tagarela, como a gente diz, ela fala inapropriadamente dependendo da situação, né? Então, ela tem uma característica que, dependendo do ambiente, ela fala coisas que não é tão bem aceitas, ela fala de uma forma muito, como é que eu vou dizer assim, para ela é natural, ela está dizendo aquilo como se fosse uma verdade, às vezes ela está falando até a verdade, só que nem sempre as pessoas aceitam a verdade de maneira bem-vinda. Às vezes a verdade ela não é bem-vinda, às vezes as pessoas têm que tolir as palavras, é necessário ter um pouquinho mais de cautela para falar aquilo, porque senão soa como algo empafioso, como algo que não é delicado, como algo como não é bem visto no ambiente coletivo. Ou seja, tu não está tendo empatia, carinho no ambiente coletivo. Mas não é que a criança com TDAH faz aquilo por maldade, não. É porque ela é impulsiva, ela faz aquilo porque ela faz sem querer, ela não está entendendo que ela está fazendo uma maldade com quem está do outro lado. Para ela está sendo natural, espontânea, autêntica.
né? Ela está fazendo aquilo não porque ela deseja o mal de quem está do outro lado, é algo comportamental do lobo frontal. Então, quando ela fala com o outro, se a pessoa perguntar assim, eu tô bonita hoje, essa roupa tá legal, ela vai querer ouvir que tá legal. Mas a criança com TDAH, ela vai chegar assim, tá horrível isso, tira essa roupa aí, vamos trocar, vamos lá, vamos arrumar esse moletom, vamos ajeitar esse cabelo. Ela é a mais espontânea possível, ela vai dizer o que ela pensa, ela não vai pensar em quem está do outro lado, que é a amiguinha que diz assim, eu tô feia hoje, eu nem tô bonita. Se fosse a outra coleguinha, que não tem essa característica, ela toleria as palavras, ela dizia assim, vai ali no banheiro, eu vou te ajudar, eu acho que até que tu tá bem, mas dá pra gente dar uma arrumadinha no cabelo. Sabe? Ela ia pensar como falar com a amiguinha, né? E isso na fase da adolescência, da pré-adolescência, não tanto na fase infantil, que as crianças são mais autênticas mesmo, mas nas fases da pré-adolescência e adolescência, traz muito conflito. E principalmente quando os hormônios estão à flor da pele. E aí o que acontece? Vem muita agressão verbal, vem muita agressividade, aí até chega a agressão física quando a gente está falando de meninos. Eles realmente, na hora do intervalo, chega ao ponto de chegar à agressão física e ter a intervenção escolar. Então, o que acontece? Essa agressividade, ela é uma decorrência de uma impulsividade que não foi controlada de maneira adequada. Então, não se teve o controle da impulsividade. Aí você vai perguntar assim, tem solução? Tem, porque daí tem técnicas para conseguir fazer o quê? Acalmar essa criança, fazer com que essa criança consiga entender que ela não tem que reagir, né, de maneira pronta a essa situação. Tem técnicas para fazer ela se acalmar no ambiente onde ela está afoita, tem maneiras de fazer com que ela consiga conviver no ambiente coletivo de maneira mais tranquila. Tem N situações para que a gente consiga, passo a passo, através de uma técnica, que exatamente é um passo a passo, ela vai entender no ambiente coletivo como se posicionar. E isso é feito através, né, do treinamento de pais. E aí que a gente vem a entender a conexão. Por que eu falo isso? A gente aqui não fala que não se faz a parte dos médicos, dos especialistas, não é isso. O que a gente fala é o seguinte: lá com o psicólogo, com o especialista, a criança vai uma vez por semana em torno de 1 hora. Então, são 4 horas de sessão por mês. Quando ela vai lá no médico, normalmente o acompanhamento médico, dependendo, é uma sessão de 20 a 30 minutos por mês ou a cada 2 meses, dependendo do quadro da criança. Com relação à escola, o professor, ele tem uma turma de 20 alunos para cuidar. O seu filho, ele está no grupo. Então, quem tem que cuidar e fazer a diferença com a criança, quem fica exclusivamente com a criança, são os pais ou os cuidadores que ficam em tempo integral com essa criança, né? Ou a avó que faz o cuidado da criança, ou a mãe que fica mais tempo com a criança, aquele que cuida realmente da criança, fica aquele tempo com a criança, cuida da criança. Então, o que a gente está dizendo aqui? Esses precisam saber como lidar com a situação, como usar as técnicas para ensinar a criança a voltar ao ambiente coletivo e não mais reagir dessa maneira impulsiva, não mais ter essa agressividade. E através do passo a passo, entender como voltar a ter um convívio social adequado. E por isso que a gente diz que é possível sim acalmar a agressividade da criança. Isso se faz possível e a gente tem os testemunhos dizendo que a criança se acalma, a criança transforma, porque daí, através dessa calma, ela transforma a aprendizagem dela, ela vê os seus maiores talentos, ela fica uma criança acima da média, porque daí é um conjunto de circunstâncias que faz a mudança na criança. A criança consegue se modificar. Né? Nós vemos toda uma transformação na criança. E aí eu rebato a números, que eu tenho que trazer os números todos completos aqui, porque nós estamos falando de agressividade. Me desculpa. Tem, tá? Primeiro número, tá? A Organização Mundial de Saúde fala que de 4 a 5% da população tem
TDAH. Aqui no Brasil, somente 18% tem diagnóstico e tratamento. Vamos pensar, a cada 10, menos que 2 estão sendo tratadas e diagnosticadas, certo? Isso significa que 8 crianças ainda não estão tendo tratamento e diagnóstico adequado. Isso é muito triste e por isso nós estamos aqui nesse programa lutando para reverter essa situação. A gente luta para mudar os números. E quando eu falo de agressividade, eu tenho que trazer o número mais triste. Esse sim é a minha preocupação. Quem tem TDAH de 40% a 50%, isso é real, número comprovado, tá? Segundo a Associação de Psiquiatria Americana, vai para as drogas, entra no vício das drogas. Ou seja, após a fase da adolescência e vida adulta, cai nas drogas. Justamente pelo não tratamento do TDAH. Então, isso me deixa muito preocupada. E eu cuido do meu filho todos os dias, como eu digo para as minhas alunas, para as lives, porque eu cuido do meu filho para que ele não caia na estatística. E todas as crianças e a mentoria para que não caiam nessa estatística. É a estatística que eu mais luto para que ninguém caia. E, além disso, tem outros vícios, compulsão alimentar, compulsão por jogos, compulsão por uma série de questões, fora a questão das drogas. Que quem tem TDAH tem uma propensão muito maior. Então, eu tenho para dizer para vocês, sinceramente, que a nossa luta é para que os nossos filhos não caiam nas estatísticas tristes. E eu não trago esses números aqui para fazer alarmismo, não, é porque são números reais e comprovados. Então, quando a gente fala em acalmar a agressividade da criança, a gente está falando em tratamento, a gente está falando em coisa séria, a gente está falando em realmente transformar a criança através de uma técnica comprovada. Essa técnica, ela é uma pesquisa comprovada pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa com as famílias, comprovando que a técnica, ela transforma. E aqui também, a partir do momento que eu trago os testemunhos e a prova de toda a transformação, vocês têm a prova que é real. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Não veio do nada, não. A transformação se dá com o treinamento dentro das famílias, que nos Estados Unidos se chama Partner Training, que é treinamento de pais, basicamente, tá? Mas o que a gente está falando aqui é que o treinamento, ele é mais efetivo porque ele é direcionado, ele é direto, dentro de casa, com as crianças. Essa que é a questão. Mas isso não quer dizer que não se vai seguir na sequência com os médicos, com os terapeutas, não, continua, tá? Porque ele é um complemento. Até acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Angélica, que a própria neuropediatra retirou a medicação, mas não foi assim, feito de maneira aleatória. Não, o especialista fez. Não é sair fazendo de uma maneira discriminada. Não é isso que nós indicamos continuar os tratamentos médicos como se determina, tá? Ninguém aqui é irresponsável, tá? Então, gente, quando a gente fala nisso, nós falamos em coisa séria, nós estamos falando em situações reais. Se o seu filho não tem o diagnóstico ainda, aqui é o caminho certo. Por que eu digo isso? Porque aqui você está fazendo o correto para buscar o tratamento, para buscar o diagnóstico e fazer aquilo que é certo. Enquanto você não está no achismo, é como eu digo, é como se estivesse com venda nos olhos. Aqui é para abrir os olhos e descobrir tudo que você precisa com relação ao seu filho. Porque quando você descobre o que tem, você tem como solucionar. O problema não vai mais ser um problema, vai ser uma solução. Porque você abre os seus olhos e diz, ó, é isso aqui. E aí, então, eu vou resolver assim, 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 assim. E a sua criança vai parar de sofrer. E você, por consequência, dentro de casa. Porque ninguém... Não vou acreditar que você não sofre quando seu filho chega em casa batendo a porta e gritando com você porque sofreu na escola bullying. Eu sei disso. Já passei por isso com meu filho. Eu não estou falando coisas que eu não passei. Eu falo a realidade. Eu não acredito que você não sofre quando o seu filho vem discutir com você na hora do jantar porque ele simplesmente teve uma crise de impulsividade e todo mundo fica em estado nervoso porque entrou uma gritaria na hora que vocês estão
para um momento de paz da janta ou do almoço, ou alguma coisa até mesmo no domingo, que seria um momento para ser agradável. E esses momentos, eles têm que voltarem a ser de paz e de harmonia, não mais dessa forma. E é isso que o programa vem para trazer para vocês. Eu trouxe aqui várias informações sobre o que é a impulsividade, como é possível acalmar a agressividade, que a agressividade ela é uma consequência da impulsividade. A diferença que tem entre entender que a agressividade ela é uma consequência, ela não é, né? A impulsividade, ela tem outras características além disso. E vocês têm que entender que existe sim o tratamento, tá? Meditação funciona, exercícios de respiração? Sim, colabora e ajuda muito. Temos as técnicas de respiração e a meditação é uma da forma de acalmar a criança. Se você consegue fazer a sua criança meditar, é uma das formas de ajudar, sim, no processo. Ajuda muito. Qual atividade física que você acha que ajuda no TDAH? Todas as atividades físicas que eles queimam energia, no caso, são colaborativas, tá? Só que não adianta nós indicarmos que faça atividade física X. Você tem que procurar saber o que o seu filho mais gosta. Por que eu digo isso? Porque senão ele vai ir contrariado para fazer atividade física. Ele tem que ir fazer uma coisa que ele ama, tá? Meu filho foi diagnosticado semana passada. Então, você agora já tem o diagnóstico. Agora você precisa fazer o quê? Fazer tudo possível para eliminar o que a gente chama de desconforto. Você tem que entender que o TDAH não é algo horroroso, não. Ele tem vários benefícios. Então, calma, mãe, que nós temos solução, tá? Porque na maioria das vezes, quando vem um diagnóstico, vem um susto no coração da mãe, e a mãe pensa assim: eu sou culpado, o erro é meu. Não, o erro não é seu, você não é culpado, é algo neurobiológico. Só que você vai ver que, na verdade, ele pode ser o melhor, acima da média, uma criança maravilhosa, desde que se trate a questão comportamental e se faça tudo de maneira adequada, tá, mãe? Pessoal, gratidão. Um beijo, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.